Qual que é teu usuário? Qual que é teu usuário? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós só estamos terminando aqui a instalação de um software e a gente já começa a aula de hoje, tá, pessoal? Só mais um segundo. Qual que é teu usuário? Eu coloquei o e-mail aqui. Qual que você criou? Eu abri tudo com o e-mail. Como? Qual que é o teu usuário do Skype? O teu nome. Qual o usuário que você criou? Aqui está com o Francisco Felipe. Francisco o quê? Felipe, com 2 P's. PPE. Felipe. Não tem. Calma, Tá. Primeiro não é assim. Aí tem um monte. É que tem um monte aqui, meu. Qual que é o teu e-mail? 1, 2, 3. francisco@hydropower.com.br. Não. Não é nenhum desse aqui. Não é, Francisco. A página aqui ele está assim. Bem-vindo, Francisco Felipe. Boa noite, boa noite. Hã? Não, tem o Ah, o Dantas. foto Dantas. Será que você estava no Dantas? Você estava no Dantas? Acho que sim. Não, vamos por aqui mesmo, senão vai ficar muito tarde. Aí depois a gente testa, tá bom? Fala pra ele te adicionar. Tá bom. Mais fácil, mais fácil. No seu usuário. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Aguinaldo, tudo bem com vocês? Deixa eu só ver Ela desligou aí. Então. Já disse? Ana, tenta colocar ela de novo. Bom, o que nós vamos falar hoje? Aldo, você está vendo a tela? Perfeitamente. Bem, Perfeitamente. cuidado atrás de você. Sim. Agora tá cortando. Tá cortando um pedacinho agora. Eu? A tela. Oi. Oi, Ana. Oi. Tudo bem? Conseguiu? Oi. Momento. Se não conseguiu, não tem problema. Tá Vamos por aqui. baixando. Tá ao contrário, Marcos. É mais pra lá. Está baixando no computador. Não tem problema, Ana. Vamos por aqui mesmo, tá? É que meu computador é antigo, né? Mas Não tem problema. eu tô abaixando ele. É pra cá. É pra cá. A hora que ficar pronto, vai ser mais fácil, eu acho. Fica Depois. tranquila, vamos por aqui. Vai do reflexo da luz. Mas eu pode baixar um pouquinho só. Não. O pessoal do Presidente Prudente, o Charles conectou. Vamos esperar ele escrever. Não, acho que não deu certo. Acho que deu da luz. Deixa eu fazer essa coisa. Que pessoa. Mas eu não consegui. Hoje é o dia que eu consegui. Nem vi a pergunta dele. Ana, antes da gente começar a aula, você quer Oi. repetir a pergunta que você fez, por favor? Pra mim. Eu escrevi lá para Márcia, da live que você colocou, da maneira que eu entendi, é que a gente recebe as programações dos pais, né? Família da mãe e família do pai. As duas famílias são diferentes e a gente recebe na gravidez e a gente não lembra. Isso pode vir virtudes ou não, é isso? Nessas programações? Define para mim o que são virtudes. Porque veja, Bondade, generosidade. porque veja, o que pode dizer, o que é virtude para mim, talvez para você não seja. Por quê? Virtude pode ser
uma definição muito relativa de um ponto de vista, ou de uma condição social, ou de uma condição socioeconômica. Por exemplo, uma pessoa que vive eu vou ficar um pouco mais para trás, numa sociedade capitalista, a virtude dele é se formar, a virtude dele é ganhar bem, a virtude dele é ter uma casa boa, casar com uma mulher, enfim. Para aquela pessoa que mora fora dessa condição, virtude para ela pode ser pagar corretamente as pessoas, não soltar cheque sem fundo, enfim. Então, o que você define como virtude? É mais ou menos isso, porque a gente recebe, depende da cultura e do país. Isso que eu perguntei, quer dizer, que a gente recebe virtudes boas ou não e diferenciadas, né? Sim. Então, é bem isso mesmo. É isso. Então, eu vou dar rapidinho aqui. O planeta Terra... Não precisa se preocupar comigo. Eu coloquei lá, eu coloquei para Márcia que se o meu entendimento estiver errado, para ela me corrigir. Não, porque não, para. Eu não consegui ler. Para. Ana, não tive tempo de ler. É que assim, ó, o planeta Terra, Ana, deixa aqui o guarda passa, o planeta Terra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui? Cuidado. Não é lá, ele não te enxerga aqui. Ele está achando que é ali. Então, o planeta Terra é uma mente coletiva, certo? Como que surgiu essa mente coletiva? Você lembra? Ana, você me não sei lembra? se eu vou lembrar. Tá. Então, assim, existem 3 momentos. Antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento, tá? Hoje eu estava conversando com um amigo e a esposa dele, e a gente estava conversando como a live começou, o porquê, as discussões que nós tivemos, aquelas mensagens mal educadas, aquele negócio todo, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, e a gente ficou um bom tempo conversando. Depois disso eu falei, Márcia, vamos fazer um levantamento? Então, eu quero agradecer as 280 pessoas da Provida que estão nos acompanhando diariamente em live. Então é assim, eu quero agradecer o pessoal de Jaú, que é a Fátima, tá, muito obrigado. Eu quero agradecer o pessoal de Campinas, quero agradecer o pessoal da Americana, que é você, Ana. Quero agradecer o pessoal de Presidente Prudente, quero agradecer o pessoal de São Paulo, quero agradecer o pessoal de Penápolis, e quero agradecer o pessoal de Bauru, e quero agradecer o pessoal de Botucatu. E Piracicaba? Piracicaba. Poxa. Desculpa, Francisco. São 280 pessoas que todos os dias nos têm acompanhado, seja em live, seja no site, porque, quero também deixar um agradecimento muito grande para minha irmã, lá de Barra Bonita, onde nós temos 4 pessoas também que nos seguem, inclusive ela, né? Então, assim, a você, pessoal, que está nos seguindo, que está acreditando no nosso trabalho, eu quero agradecer. Araraquara. Santos também, a Regina de Santos, como que ele chama? A Ieda de Santos. Eu queria deixar o José Marques também, eu quero deixar o nosso agradecimento aqui, tá bom? Mas, voltando aqui, a mente coletiva, ela teve início... Marcos, Pois não. a lousa, A lousa. Você quer? Por a gentileza. lousa não está boa, Isso. está sempre aqui. Se for mais E perto aí, de vamos lá. será? Então você tem o início, você... Reflexo. Então, eu gostaria de relembrar os 3 momentos de vida. Então, nós temos
os estados. Você tem o instinto, você tem a alma e você tem o espírito, certo? O que diferencia cada status desse? É o consciente na consciência. Logo, alma e espírito, eles trabalham através da razão. Quando a alma atinge um momento aonde ela junta os 7 estados anteriores do qual ela foi dissociada, acontece o processo de karma, que nada mais é a junção desses 7 corpos. Nesse momento, o eu que está na mente coletiva, a alma deixa de ter o eu, e este indivíduo, ele tem um eu advindo da onde? Da onde? Da onde que vem o eu dele, Ana? Você lembra? Da criação. Por quê? Porque a composição do eu, a composição deste eu, enquanto instinto, enquanto alma, pertence à mente coletiva, da qual ele foi gerado. Portanto, a Terra como mente coletiva, ela tem uma mente coletiva 1, uma mente coletiva 2, uma mente coletiva 3 e assim vai. O indivíduo que está ligado nessa mente coletiva, ele recebe os conjuntos, as formas pensamento desta mente coletiva. Portanto, como que surgiu essa mente coletiva? Através da dissociação do espírito. Por quê? Porque no momento que ele deveria receber o eu da criação, na hora que ele deveria receber o eu da criação, o que aconteceu com ele? Ele negou. Nesse momento ele foi dissociado e veio a existir nos 7 momentos que existem. Certo? Ficou claro até aí? Portanto, esta mente coletiva a qual ele veio, a gente pode chamar de religião, pode chamar de escola iniciática, pode chamar de o nome que você quiser, né? Portanto, esse ser que foi dissociado, ele tinha dentro dele o que você chama de leis de conduta. Só que o que acontece? Como ele foi dissociado, se a gente conseguir colocar, vamos pensar no princípio, vamos pensar na bondade, tá bom? Bondade. Então a bondade é 100%. Um exemplo. Quando ele foi dissociado, ele não veio habitar no plano com 100%. Ele veio habitar, por exemplo, com 40%. Que foi a quantidade de dissociações ideológicas as quais ele recebeu. Logo, o que a gente chama de princípios é uma visão muito longe daquilo que um dia foi uma bondade, por exemplo. Entendeu? Ana, você entendeu? Mais ou menos. O princípio, então, ele está muito longe de uma virtude da bondade, é isso? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa pede ajuda para você. Você dá para ela o que ela precisa ou você dá para ela o que ela quer?
Hã? A respeito do que? Não entendi muito bem. Se uma pessoa pede ajuda para você, você dá para a pessoa o que Sim. ela precisa ou você dá para a pessoa o que ela quer? Se ela está pedindo uma ajuda, o que eu posso fazer é realmente ajudá-la naquilo que ela está necessitando, né? Segundo o quê? A sua Oi? análise. Segundo a sua análise. Não veio a voz completa. Segundo a sua análise. Segundo o que entende como ajuda. Você entendeu? O que eu entendo como ajuda é realmente você dar o que a pessoa está necessitando, né? Por exemplo. Não adianta a gente florear muito. Então, Sim. mas veja, veja, o que você entende como ajuda, talvez não seja o que eu entendo como ajuda. Talvez não seja o que o Francisco entende como ajuda. Tá Por quê? cortando, eu não tô entendendo. Faz tá assim, cortando ó. sua voz. Se você quer desconectar, a gente conecta você de novo, porque ficar repetindo vai ficar cansativo para quem está ouvindo e para quem está no Skype. Espera aí, eu já vou te conectar de novo. Espera aí, só um minuto. Voltando aqui. E aí a gente acabou entrando no tema da aula de hoje, que é o quê? Tempo e espaço. O que é tempo e espaço? Tempo e espaço é uma dimensão. Portanto, o que é uma dimensão? É um espaço mensurável. Por exemplo, se eu falar o ponto tem dimensão? Não tem. Por que ele não tem dimensão? Porque ele não tem um espaço mensurável. Só que na hora que eu falo de tempo e espaço, que é uma relação de física quântica, o que eu crio? Na hora que eu crio a dimensão, porque o que é dimensão? É um espaço mensurável. O que é um espaço? Por exemplo, se eu for na física, o espaço vai... ficou melhor agora? Tô ouvindo perfeito. Para você foi o seguinte, Ana. O conceito de ajuda, ele é relativo a cada pessoa. Porque o que é ajuda para você, talvez para um outro não seja. Portanto, para que você faça a ajuda absoluta para uma pessoa, para ela o que ela precisa. Por isso que o dízimo é a pior situação que existe no plano. Por quê? Porque você está dando para a pessoa o que ela precisa e o que ela quer para resolver um problema dela. Nesse momento você está criando o quê? A dependência. Logo, para você sair desse enrosco, o que precisa acontecer? Quebrar a lei da necessidade. E para que a lei da necessidade não exista mais, só tem um caminho, que é através da razão. Que é aquilo que eu venho falando para você. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa faz aquilo? Por que ela faz aquele outro? Por quê? Porque enquanto eu não trabalhar na causa raiz,
eu não resolvo o problema de ninguém. Eu não resolvo a necessidade. Enquanto eu trabalho na consequência, eu não resolvo a causa. E aí, a necessidade vai fazer você acabar caindo na relatividade. Porque o que um precisa não é o que o outro precisa. Quando você trabalha na causa, você vai trabalhar na causa raiz, que é o desejo. E na hora que você resolver o desejo, você resolve todas as dependências e as necessidades que existem. Portanto, não é dar o que uma pessoa quer ou o que ela precisa que você vai resolver o problema do plano. É trabalhar em cima da razão. Para você começar a corrigir, você deve começar a trabalhar no ponto que a pessoa precisa, até essa pessoa chegar na razão. Quando ela chegar na razão, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar na causa raiz, o porquê que existe desejo naquela pessoa. Tá bom? E aí eu estava falando assim, entendeu? Tá. Portanto, para a gente começar a falar de dimensão, eu preciso lembrar do quê? O que eu preciso lembrar? Estou falando de espaço. O que o espaço lembra? Quando eu falo limite, o espaço lembra limite. Mas o que é o limite no espaço? Veja. Isso. Então, o limite no espaço, segundo René Descartes, é uma referência. Se é uma referência, ele criou o quê? Uma coordenada geográfica. Portanto, ele pegou e falou assim, ó, eu tenho um eixo cartesiano de x e y. Para que eu possa localizar um objeto no plano, eu preciso do limite. Qual que é o limite? X, vamos supor, 1 e 1. Nesse momento, o que eu crio? O que eu estou criando aqui? O plano. Eu acabei de criar o plano. E o que mais que eu criei? Eu criei um espaço e um tempo. Por quê? Porque na hora que eu pego, eu falo assim, ó, eu estou no ponto zero. Para mim chegar no 1, eu vou levar um tempo. E vou percorrer o quê? Um espaço. Portanto, S igual a S0 mais V0 T. Que é o tempo. Certo? Vou passar para cá. S menos S0 a V0T. Isso aqui o que é? É o espaço percorrido. Então é assim, se eu chamar isso aqui de S1, esse aqui vai ser S0. Então eu saí do S0 para chegar no S1, eu levei um tempo. Então qual que é o tempo aqui? O tempo é igual a delta S, que é esse espaço, né? S menos S0, dividido pela velocidade. Portanto, o que eu estou criando aqui, nesse momento? Eu estou criando o quê? A relatividade do tempo. Porque ele vai ser uma equação ou uma variável que vai estar dependendo da velocidade e do espaço. Portanto, o tempo que eu levo daqui até o Arthur pode ser um tempo diferente que eu levo daqui até na porta. Nesse momento, eu crio o quê? O que eu crio?
A relatividade. Se eu crio a relatividade, eu crio o espaço-tempo. Só que se eu crio o espaço-tempo, e se eu considero que a velocidade ela é constante, o que eu crio? O conceito de massa. Porque assim, ó, dependendo do tamanho da massa, se ela for muito pesada, uma massa muito grande, uma densidade muito grande. Então, o que é massa? Massa é igual a densidade sobre volume. Portanto, o que significa isso? Que quanto maior o volume, menor a massa. A densidade e a massa vai ser menor. Logo, independe de densidade. Depende do quê? Do volume. Mas, se eu colocar uma partícula aqui no espaço, o que eu estou falando? Que essa partícula, ela tem uma massa. Qual que é a massa dessa partícula? Não dá. Por quê? Porque no espaço, como que uma partícula caminha daqui até aí? Até o Arthur? Portanto, eu tenho uma partícula. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, um período, QT, e uma amplitude. É amplitude? Amplitude. Portanto, para que eu possa calcular o deslocamento ou a quantidade de energia necessária para fazer com que aquela partícula se desloque no vácuo, eu tenho que ter uma equação. Por quê? E uma equação do qual a frequência ela vai ser proporcional ao período da onda, porque ela está deslocando em onda. Nesse momento, o que eu estou falando? Que a onda, que a partícula, ela vai ter uma energia mc ao quadrado, que ela vai depender da massa, vezes uma constante, que é a velocidade da luz. Mas há também a partícula, ela pode ser o quê? Ela pode ser frequência. Só um minuto. Vou deixar. Portanto, eu estou falando que a partícula, ela pode ser uma frequência. Se ela for uma frequência, para que a gente possa calcular a energia dela, é uma outra constante. Que é uma constante versus a frequência. Por quê? Porque ela está vibrando. Então, como ela está vibrando, ela vai ter uma amplitude de onda que vai gerar um deslocamento. Só que esse deslocamento vai gerar uma energia. Como que eu calculo essa energia? De Broglie, que chegou nesta conclusão. Então, René Descartes chegou na definição do eixo cartesiano. Para que eu possa definir um estado e para que eu possa definir e o tempo, eu preciso ter uma coordenada geográfica. Porque se eu colocar um objeto aqui, eu preciso saber a localização desse objeto. Nesse momento, o objeto no espaço ele vai estar dependendo de uma frequência, porque ele se manifesta em forma de onda.
Se ele se manifesta em forma de onda, eu tenho que ter uma razão para calcular qual que é a energia que ele precisa para fazer o deslocamento do ponto A para o ponto B, por exemplo. E qual que é a fórmula de de Broglie? É uma constante H versus a frequência da massa. Então, se aquela massa tem uma amplitude, e aí você vai falar assim, mas como que eu calculo a frequência? Ah, através dessa fórmula aqui. Entendeu? Então, por aqui você vai ter que identificar a frequência da partícula ou do elétron, e através disso você calcula a energia que ele precisa. Só que, num determinado momento, no ponto, presta atenção, no ponto, o que eu tenho? No momento, eu bati uma foto assim, pá! Naquele momento, o que eu tenho? Eu tenho que a energia da massa é igual à energia da partícula. Energia da massa é igual à energia da partícula. Portanto, mc ao quadrado é igual a hf. Mas o que interessa para mim? Eu quero saber o tamanho da massa. Por quê? Para que eu possa calcular a deformação que aquela massa gera no plano, eu preciso saber o tamanho da massa. Planeta Terra, quanto que ele deforma o plano? Planeta Marte, quanto que ele deforma o plano? Então eu preciso saber o quê? A massa. Logo, o cálculo aqui é a massa. Portanto, a massa é igual a hf sobre c ao quadrado. O que isso aqui implica? O que isso implica? Que a massa tende a o infinito, zero. Portanto, tudo que eu estou vendo hoje no universo não é movido por massa. Se não é movido por massa, não é movido por energia. Logo, é movido por frequência. Portanto, o conceito de passar energia, vou fazer reiki, vou mandar energia para alguém, vou usar não sei o que, é tudo uma bobagem. Não existe. Por quê? Porque a massa tende a zero. Logo, a única constante que fica é a frequência. Ficou claro? Fala. Fala. Não dá para, por exemplo, se falasse para mim, explica você agora aí. Ana, Francisco, vocês entenderam? Oi. Entenderam? Eu vou ser bem clara. Depois eu vou assistir a sua live de novo, não precisa se preocupar comigo, porque eu tenho que prestar muita atenção e olhar de fato. Tá bom. Mas fica tranquilo. Mas assim, o conceito, se Fica ficar dúvida, você pergunta. O que nós estamos mostrando aqui? Que o conceito de energia não existe. Só existe o conceito de frequência. Portanto, De frequência. tudo que existe no uni e no verso é frequência. Logo, preciso apagar aqui. Pode apagar aqui, né? Logo, para que eu possa entender o que é dimensão, eu preciso entender o que é massa. Porque para existir massa, eu tenho que definir um ponto no universo. Para poder definir a coordenada geográfica de onde está esse ponto. Se eu não consigo ter massa, eu não consigo definir dimensão. Eu consigo definir o quê? O ponto. Portanto, surge o ponto.
O ponto para dar razão a ele, o que precisa? Pode falar. Por quê? Porque se ele existe, ele tem que cumprir a razão de existência dele. Para ele cumprir a razão de existência dele, ele precisa criar o quê? Nesse momento, eu crio o quê? Mais que isso, eu crio o espaço e o tempo. E se eu crio o espaço e o tempo, eu crio o quê? A dualidade. Logo, a relatividade. Portanto, o que eu estou falando aqui? Que aqui eu vou ter uma massa 1 e aqui eu vou ter uma massa 2. Sem as duas referências de massa, eu não consigo calcular. Não consigo. Só vou ter a frequência. Só vou ter frequência. Aliás, eu não vou ter nada. Porque para existir, eu preciso, no mínimo, de uma partícula, de um ponto. Só que na hora que eu crio o ponto para existir, o que ele tem que fazer? Tem que criar, porque a função dele qual é? Criar. Nesse momento ele cria o igual ao contrário. Ele cria o quê? O uni e o verso. Se eu crio o uni e o verso, e se eu pegar que massa é uma condição de densidade pelo volume, eu estou falando que a densidade e o volume no ponto 1 ou na massa 1 é igual ao 2. Só que se eu crio a diferença de massa, por exemplo, eu crio uma massa mais 10 aqui. René Descartes, para mim criar a coordenada geográfica, eu tenho que definir um ponto zero. Portanto, tudo que tiver à direita é mais 10. Tudo que tiver à esquerda é menos 10. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a dualidade. Para que eu possa sair dessa dualidade, eu preciso ter o quê? Frequência. Por quê? Vamos ver se você entendeu. Então vai. Então vai. Porque o espaço-tempo, se eu for considerar que S0 é aqui, o S1 é aqui. Se S0 é aqui, isso aqui, o delta S, ele caminha 10 mais 10, dá 20. Nesse momento eu crio um plano. Se eu crio um plano, eu crio o quê? A dimensão. Se eu crio a dimensão, eu estou criando a dimensão aqui e aqui. Logo, eu vou criar o que aqui? Eu vou criar o que aqui? Quer mais louco? Eu vou criar o que? Uma dimensão aqui e uma dimensão aqui. Se eu crio uma dimensão aqui, eu estou criando o quê? A atração dos iguais pela analogia dos opostos. Nesse momento, o que eu estou criando? O igual ao contrário. O que mais? O que mais? Eu estou criando um sistema de quê? Aonde o ponto vai existir no centro do equilíbrio de forças entre o uni e o verso. Quando eu crio isso, o que eu estou gerando?
a força que vem, tudo que está desse lado aqui, ó. Tudo que está desse lado aqui, ó. Tudo que está aqui. E tudo que está aqui, o que está acontecendo? Eles estão vindo para a origem. Qual que é a origem de tudo que está desse lado aqui? Qual que é a origem disso aqui? O ponto. Então ele tem que vir para cá, para esse ponto aqui. Mas também, se vier tudo para cá e não houver equilíbrio, o que acontece com o uni e o verso? Desequilíbrio. Portanto, se existe uma força de atração do lado do uni, vai ter uma força de atração do lado do verso. Portanto, tudo que está à direita e tudo que está à esquerda vai ser atraído para o ponto. Nesse momento, o que acontece? A pressão. Quando isso acontece, o que acontece com o ponto? Ele abre. O que acontece com o ponto? Ele abre. Quando ele abre, ele cria o quê? O equilíbrio. Portanto, eu tenho um plano, eu tenho outro plano, eu tenho um equilíbrio, certo? Para equilibrar o equilíbrio, eu tenho um igual contrário. Nesse momento eu crio o quê? A cabala. Logo, o que é a cabala? É o mapa da origem da vida. É o mapa da vida. Entendeu, Francisco? Entendeu, Ana? Entendeu? Pessoal da live, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, tá bom? Fica à vontade, pode perguntar. Não é. Na Cabala não tem centro. Porque a Cabala é a composição do uni e do verso. Através do equilíbrio de forças. Por isso que este ponto aqui é o quê? É este ponto aqui. Esse ponto é esse ponto, que é o equilíbrio. Por quê? Porque ele vai equilibrar os dois pontos. Através da onde? Do centro. Aí eu crio a cabala. Nesse momento, eu dou existência nos relativos, utilizando a mesma massa, ocupando o mesmo espaço. Portanto, se a mesma massa ocupa o mesmo espaço em formato diferente, só existe quantas dimensões? Uma dimensão. Portanto, aquela conversa de que nós vamos para a quarta dimensão, nós vamos para a quinta dimensão, isso é tudo uma bobagem, isso não existe. Então, está tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo, na mesma dimensão. O que tem de diferente é diferenças de frequência. Então é assim, você tem no mesmo plano diferentes frequências. Portanto, você pode ter gente mais densa vivendo no mesmo espaço, como você pode ter gente ou ser mais sutil vivendo no mesmo espaço, mas não em dimensões diferentes, em frequência diferente, porque é a frequência que mexe com a massa. Não é a energia que mexe com a massa, é a frequência. Logo, não existe energia, existe frequência. Dúvida? Dúvida? Não. Quem tá no Skype também, não quero falar o nome. Ainda, não quero falar o nome. Por respeito. Então, assim, quem tem dúvida pode perguntar. Pode perguntar. Entendeu? Entendeu? O que você deve fazer agora com a Cabala? Estou preparando a aula de terça-feira da semana que vem.
que é nada mais do que estudar a Cabala agora como mapa da vida, e não mais como significado de carta, significado de tarô, significado de arcano maior, de arcano menor, de planeta. Isso tudo é uma bobagem. A Cabala nada mais é do que a representação física, ideológica, de uma forma de pensamento que deu origem ao uni e ao verso. Mas o mais importante é que não existe, portanto, dimensões. Existe somente uma dimensão, com diferentes frequências que coexistem no mesmo plano. Por isso que quem viveu aqui no planeta, as formas de pensamento dele ainda existem no plano. Por isso que não tem incorporação de espírito, não tem nada disso, é tudo bobagem. Por quê? Se eu conseguir entrar na frequência daquela forma de pensamento, eu pego o que aquela forma de pensamento existiu no plano. E o que explica também a dissociação ideológica de você conviver simultaneamente em 7 momentos no plano. Por quê? Porque como você era luz, a difração da luz aconteceu em 7 momentos. Para dar razão à difração da luz para existir em 7 momentos, você precisava de uma molécula. Qual a molécula? A molécula do carbono. Por isso que a Cabala vem da molécula, quer dizer, a molécula de carbono vem da Cabala. Dúvida? Dúvida, Ana? Tudo diferente, né, Ana? Do que você aprendeu? Muito. Muito. Posso fazer uma pergunta? Lógico, fica à vontade. Fala, estou ouvindo. Quer dizer que quando... eu falo assim, que quando a gente faz esse movimento que você acabou de falar aí, que é ir em várias dimensões, isso não existe, porque é uma só. O que muda é a frequência de cada pessoa. Correto. É isso, né? Mais ou menos? De cada forma pensamento que veio da mente coletiva. E nesse movimento vem imagens. A imagem ela é uma É da mente representação. coletiva essas imagens? Então, a imagem é a representação física entendi. de uma forma pensamento e de uma frequência. Você entendeu? É forma pensamento. Veja, a forma... A última palavra veio ou não veio? Eu vou repetir devagar. A imagem... É porque Fala. veio cortada. A imagem é a representação física de uma forma pensamento na dimensão matéria. Matéria. O universo é o quê? Matéria. Uma matéria, né? Se você for lá para o final do universo, é matéria. Não existe, tem uma pergunta lá. Se existe quarta e quinta, não existe. Tudo isso é uma bobagem, só tem uma dimensão. Lê um pouco antes. Não, pode falar. Eu não peguei desde o início, mas peguei um Interessante. trecho que é da aula do 4,5. Para quem não é aluno de curso avançado, é muito difícil entender como o Carlos recomendou. Não entendi. Qual que foi a pergunta dele? Não, é um comentário. O Francisco Filho falou. Ah. Eu não peguei desde o início, mas peguei um trecho que é da aula do 4,5. Que aula de 4,5? Que 4,5? Na Provida não tem essa aula. Para quem não é do curso, para quem não é aluno de curso avançado, é muito difícil entender como o Carlos que comentou. A sua explicação está correta. Francisco, é assim, ó. Primeiro, nós
nós não estamos copiando Provida, nós não somos da Provida, a gente não segue a mesma forma de pensamento da Provida. Tudo que você está aprendendo aqui, tudo que você está aprendendo é completamente diferente do que tem na Provida. Aliás, eu assisti todas as aulas da Provida e o que se acabou de assistir agora não existe na Provida. Portanto, a dificuldade de entendimento é uma dificuldade normal. Todo mundo vai ter dificuldade de entender. Por quê? Porque é uma forma de pensamento completamente nova do que existe aí fora. Então é assim, se o Carlos vai ter dificuldade, você vai ter dificuldade, a Ana que está no curso 2 aqui em preceptoria vai ter dificuldade, o pessoal do curso 4 que fica assistindo áudio vai ter dificuldade, o pessoal do curso 3 daqui de São Bernardo que assiste vai ter dificuldade. Por quê? Porque é tudo novo, vocês não foram ensinados a pensar assim, entendeu? O problema é que o Celso nunca chegou nisso aqui, nunca. Aliás, nem nenhum diretor da Provida chegou, porque se tivesse chegado, teria explicado direito do jeito que eu expliquei. Não teria inventado esse negócio de dimensão. Ele falou curso 2, não cheguei lá ainda não. Você está em preceptoria, né? Ou estava em preceptoria. Pergunta do Francisco. Eu tive escola. Aula. Ah, você, Francisco, dava aula até o 4h30. Que bom. Então, vamos conversar depois. Depois a gente conversa. Vamos conversar. Vamos conversar, Francisco. Depois a gente conversa. Mas assim, ó, a ideia daqui agora é entender que o que rege a ideia desta aula é mostrar que o que rege a nós de uma maneira fisicamente explicada, para não falar que eu tô, né? Por exemplo, quem definiu isso aqui foi de Broglie, quem definiu o sistema de coordenada foi René Descartes, que dessa definição de coordenada Einstein definiu o espaço-tempo. Dessa definição de espaço-tempo veio a definição de física quântica, a física quântica que gerou partícula, a partícula se manifesta de forma física e de forma de frequência. Então, tudo isso daqui eu só estou utilizando o conhecimento que existe para explicar que dimensão quarta, quinta, isso daí é tudo uma bobagem. Que esse negócio de reiki também não existe, é outra bobagem. Que quem ganha dinheiro com isso, está na hora de começar a ter vergonha, porque quanto mais a gente começar a falar isso, mais questionamento as pessoas vão ter. E se elas vão ter questionamento, para nós é ótimo, porque a gente vai mostrar. E é assim, ou esse povo aprende a ser correto e a ser verdadeiro, ou então acabou. Para eles, não para nós. Ah, obrigado, Francisco. Depois eu vou te procurar para a gente conversar, considerando que você era do 4,5. Obrigado. Pessoal, eu estou querendo pergunta. Ana, o Francisco de Piracicaba. Vocês querem água? São servidos? Pergunta, pessoal. Pergunta. Por quê? Porque assim, ó. Hoje, o que nós aprendemos? Que não existe energia. Por quê? Porque nós não somos bateria para ter energia positiva e negativa. Começando por aí. Que o que rege as formas de pensamento são as frequências. Que elas estão sendo manifestadas em diferentes momentos no mesmo espaço. Que não existem espaços diferentes. Por exemplo, pensa no teu filho, pensa na tua filha. Se você está pensando, é uma forma de pensamento. Então você não foi na quinta dimensão e nem na quarta. Você está aqui. Então as formas de pensamento estão aqui.
Então você não teve que ir 10-0, local de descanso, 5-0, não teve nada disso. Por exemplo, pensa na Lua, no formato da Lua. Você já está lá, não tem dimensão, é uma coisa só. O que você não tem, que é aquela aula que nós explicamos ontem e a semana passada, é as formas pensamento gravadas na glândula pituitária, que estão no teu cerebelo. Isso você não tem. Por você não ter essas formas pensamento em formas de imagem, porque a imagem é uma frequência, você não consegue associar, por exemplo, um planeta Plutão. Você não consegue explicar isso aí. Esse Francisco tem uma escola, Ele mandou o site. no site, uma academia. É igualzinho para mim, assim. Então, Francisco, é assim, ó, desculpa, se você for seguir na linha da Provida, você vai fechar também. Porque assim, para nós aqui tudo é de graça, nós não cobramos absolutamente nada, e aqui a gente trabalha, não estou falando para você que você está errado, não é isso. Eu estou falando para você que infelizmente a Provida te ensinou errado, entendeu? E você não conseguiu chegar nesse ponto de conhecimento que eu cheguei. Logo, tudo que você está falando, se for na linha da Provida, está tudo errado. Então você só está ensinando coisa errada para todo mundo. Mas depois a gente conversa, tá, Francisco? Depois a gente conversa. Eu ligo para você e a gente conversa. Veja, o ponto aqui não é falar quem está certo ou quem está errado. Não é isso. O ponto aqui é entender a razão. Porque se você entender a razão, você começa a ter ampliação de consciência. O teu consciente começa a ficar maior. É esse o ponto. Você tem que entender a razão. É isso. Se aprendeu certo, se aprendeu errado, se tá... depois a gente conversa isso aí. Mas é entender essa razão. Ficou claro para vocês? O pessoal da live, desculpa, quem está no Skype, me desculpa de estar falando um pouco mais alto, porque a Ana estava com dificuldade de audição, porque o áudio estava cortando. Por isso que eu estou falando um pouquinho mais alto. Vocês me perdoem de estar falando um pouco mais alto. Francisco de Piracicaba, entendeu? Se eu entendi, sim. Tá. Eu posso falar? Por favor, fique à vontade. A razão da existência do ponto está na dualidade. O ponto teve que criar uma dualidade para Não, poder existir. não. Não. A função, a essência do ponto é criar. Se ele não cria, ele não dá existência nele. Portanto, ele vai criar. Tá. É isso. Ele criou dois universos, um do lado esquerdo e um do lado direito. Ele criou Não, a ao mesmo dualidade. Ele criou um espaço, um tempo. Dentro desse espaço e dentro desse tempo, uma dimensão aonde existem dois momentos. O momento do uni e o momento do verso. O que significa? Tá bom. O que isso significa? Que para poder ter equilíbrio no ponto, faz-se necessário existir a dualidade no relativo. O que eu estou falando? Eu estou explicando o que a gente olha para o céu e a nossa existência neste plano. Eu não estou explicando Deus hoje. Eu estou explicando o porquê que existe nós aqui. Por que existe a Terra, a Lua, Marte. É isso que eu estou explicando. Não cheguei no ponto de Deus. Ainda. O que eu estou falando aqui, da onde que surgiu a dualidade?
Esta é a relatividade, portanto, claro. Tá bom. Isso. É isso aí. Dúvida, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Amanda, Leonardo, Arthur, Dantas. Ana, ficou alguma dúvida? Tem algum comentário na hora? Estão conversando entre eles. Eles da tua vida? Ah, e não falem, né, meu? Vocês estão conversando entre vocês e nós não estamos participando? Mas tá aqui, ó, só entra na conversa se quiser. Você pode entrar. Entra aqui, compartilha com a gente as dúvidas, porque aí todo mundo aprende. Você pode repetir um pouco Não entendi, por favor. a história da Kabbalah? Da Kabbalah quando começou tudo isso? Então, A Kabbalah. No momento. Mas falando mais devagar, se possível, falando mais devagar. Tá. Posso pagar tudo isso aqui? Tira uma foto. Quem quer? Então, peraí, deixa eu. O pessoal quer bater foto, só um minuto, para guardar. Então, vamos colocar aqui então. Um quadrado, outro quadrado. Porque a lousa, eu não estou vendo na lousa. A lousa está muito mal. Tá ruim? Então, peraí. Está péssima. Assim, melhorou? Não. Acho que piorou ainda. Piorou. Tem que olhar o nível. Vamos fazer assim, amanhã a gente, com antecedência, a gente traz uma mesa e coloca todo Vê se isso. está pior. Não é essa a questão. Eu acho que a luz aqui, ó. Porque tá baixo. Eu acho que a luz deve, ó, tá vendo aqui, ela deve refletir aqui. Então vamos lá. Apaga, faz grandão pra ver se liga. Tá bom. Não, eu vou explicar a cabala agora eu vou explicar. Fechou aqui, bateram foto, pode apagar. Só um minuto que eu vou explicar a cabala. Você tem imagine então, pessoal da live, quando eu falar que não tem 7 chakras, que são 13 chakras principais, ó, Francisco de Piracicaba, ó o óculos aí, cara, que existem 144 mil chakras no corpo, que aí, né, porque o pessoal só aprendeu 7. É cheio de cristais. Então, a Cabala também são 13 sefirás, né? Não é uma, não são 11, são 13, entendeu? E aí o pessoal fala que a Da'at, que é a escondida, são 13. Assim como o símbolo lá do tetagrama são 13. Bom, enfim, vamos lá. Então você tem aqui, ó. Você tem aqui. Então você tem o Uni. O que é? Eu tava falando que eu sei, eu acho Fala alto, fala para o pessoal ver. eu tava falando que eu estudei depois dos 13 lá e eu acho que eu sei quais são. Tá. Vamos conversar. Mas eu tinha estudado naquele dia que eu vim aqui não deu tempo de falar tudo. Então você tem o Uni e tem o verso. No início era o ponto. O ponto, para dar razão à sua existência, criou a dualidade. No momento que ele criou a dualidade, ele criou o espaço e o tempo. Por quê? Porque na hora que ele criou o espaço, para existir o ponto, para dar existência ao ponto, ele criou o tempo. O mesmo acontece aqui, espaço-tempo. Portanto,
eu não posso ter a relatividade na existência. Eu preciso ter o equilíbrio. Então eu tenho uma força aqui e tenho uma força aqui. A força de tudo que existe aqui e a força de tudo que existe aqui. Nesse momento eu crio o equilíbrio. Por quê? Isso é importante ele ver. Então, isso é importante ele ver. Ficou melhor, Aldo, para você ver? Não. Eu acho que ele está vendo assim. Aqui, ó, não está. Ele está vendo só. É que você tem que vir reto. Você está pegando essa parede aqui, ó. Isso. Eu acho que agora vai ficar melhor para ele ver. Portanto, Eu acho que não. vou começar de novo, ó, para você ver. Então você tem. Gente, me orienta aqui, que eu não consigo saber o que eu estou Não fazendo. dá. Aqui. Pronto. Aqui. Tudo bem. Continua falando. Eu imagino. Então. Mas acho que assim ficou bom. Eu acho que assim ficou bom. Peraí. Manda aquela foto para ele, assim ele já vai vendo. Eu não dei o contato dele, eu mandei para vocês. Ah, tá. Então é assim, vamos lá. No início era o ponto. O ponto, para dar existência a ele criou o igual ao contrário. Nesse momento ele criou a dualidade. Portanto, as forças existentes buscam o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o ponto. As forças dos extremos buscam o equilíbrio nele. A busca do equilíbrio dele, por exemplo, a busca do equilíbrio do verso é o ponto. Todo mundo não quer chegar a Deus? Vamos colocar aqui. Todo mundo quer chegar a Deus. Então é assim, quem está do lado do verso busca Deus. A busca de Deus é a busca do equilíbrio. Portanto, como os dois lados buscam o mesmo Deus, buscam o equilíbrio, cria-se no centro uma pressão. Essa pressão, ela precisa equilibrar-se. Neste momento, para equilibrar-se, ela utiliza-se do equilíbrio. O equilíbrio faz com que os opostos busquem no centro o equilíbrio, que é o ponto original. Nesse momento, nós criamos o 1, o 2 e o 3. Certo? Triângulo. Criamos o 1, que é o ponto original. Do lado direito, que é o verso, o ponto 2. E do lado esquerdo, outro ponto, que é o 3. Nesse momento, nós criamos o triângulo. O triângulo, ele tem quantos lados? 3. Portanto, para que ele seja compreendido, ele precisa gerar nele o quê? Tá. O que ele precisa? O plano. Na hora que ele pensa, o plano, ele precisa existir no plano. Para que ele possa existir no plano, a reta, ela precisa criar o quê? O igual contrário da reta. Só que
como a busca é pelo centro, eu preciso gerar o equilíbrio nos extremos, que é o 1 com 2 e o 1 com 3. Nesse momento eu crio o quê? O quadrado. Na hora que eu criei o ponto, a reta, o triângulo e o quadrado, eu estou criando o quê? Analogia dos iguais pela atração dos opostos. O que isso significa? Significa que para equilibrar o quadrado, eu preciso criar um igual contrário ao quadrado, porque ele está imitando a origem. Porque como ele existe, ele tem na constituição dele que o equilíbrio está nos opostos, porque ele quer equilibrar-se. Para que ele possa se equilibrar, ele cria um igual contrário. Nesse momento ele cria outro quadrado. Como nós já temos o triângulo ele precisa equilibrar-se também, porque ele só tem um triângulo. Ele precisa do igual contrário. Nesse momento, ele cria o igual contrário. Lá embaixo. Isso. E acaba lá. E aí surgiu a Cabala. Com o Sefirot aí. E a Sefirot, logo, nesse momento, criou-se 10 Sefirot. E aí eles falaram, não, existe uma oculta, porque a oculta é a 11ª, chamada Da'at. Não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Existem 13. Por quê? Para equilibrar os iguais contrários, eu preciso ter o quê? 4. Porque de onde que vem o 4? Do triângulo. Por isso que eu tenho 1, 2, 3, 4. Por isso que a forma pensamento. Quantos dias Jesus ficou no deserto? Porque nem existia o deserto, tá? Isso daí, quantos dias ele ficou? 40 dias. Quantos dias choveu? 40. São 4, tá? Então se a gente for pegar, é 4. Certo? Portanto, para equilibrar os opostos, equilibrar é o 4. Qual que é a figura que representa o 4? O triângulo. Nesse momento, eu crio um igual ao contrário. O triângulo tem quatro lados. O triângulo tem 4 lados, então. Você falou isso? Tem 4 lados. Tem 3 retas. E quando ele cria 3 retas, ele cria um plano dentro dele. Dentro dele é 4. Nossa. Que loucura. Mas tá bom. É isso aí. Por isso que o triângulo são 4 e 4, por isso que são 4 e 4 e 8. Por isso que a pirâmide tem 8 lados, a pirâmide não tem 4 lados. Quem fala que tem 4 lados é louco. Por isso que a pirâmide tem 8 lados, é por causa disso aqui. Porque é a atração dos iguais pela analogia dos opostos. Por isso que 4 e 4 são 8. E são 5 imagina eu falar para alguém que a pirâmide tem 8 lados. E por quê? O que acontece? E por que veio 9? Eu não escutei. Por que veio 9? Porque 4 em cima, 4 embaixo dá 8. 5 de um quadrado, 5 do outro dá 10. 10 mais 8 dá o quê? 18. 1 mais 8 dá 9. Que é o que a gente falou é a origem da onde nós éramos. Por isso que o número perfeito que leva a Deus é o número 9. Simples assim. Simples assim. É verdade, por isso que veio o 9. Olha, agora eu acabei de apresentar a numerologia. Acabei de apresentar. Muito bonito. Uau. Apresentei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6.
que é para poder dar existência ao plano da matéria, às formas, pensamento. Por quê? Porque criou a dualidade. Na hora que criou a dualidade, criou o relativo. Na hora que criou o relativo, a luz teve que ser dissociada em 7. Qual é a única forma que compreende o 7? A Cabala. De que forma? Através da célula de carbono. Por isso que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o interno 7. Por isso que sistema setentrional baseado na célula de carbono, e aí vai. Por isso que o DNA tem 7 filamentos, e assim vai. Veio daqui, é por causa disso. Simples assim. Mamma mia. O que você ia perguntar? Por gentileza. Fica à vontade, pode perguntar. Pessoal, fica à vontade, pode perguntar. Eu adoro isso aqui. Se deixar, eu vou falar mais. E aí não pode, né? Eu também. Tá bom por hoje? Acho que tem bastante coisa para pensar aí, né? Tem bastante coisa para rever, né, Ana? Que você aprendeu lá na escola, né? E o pessoal da áudio também. Tem bastante coisa para rever. Tem muita coisa que tem que ser repensada. Ó, é assim, ó, tem que ficar claro uma coisa, Ana. Não é fácil. Não, ó, você viu? O Francisco, eu tomo a liberdade de falar. Veja, eu tomo a liberdade de falar. Eu não conheci o Francisco, não sabia quem era ele, não combinei absolutamente nada com ele, nem sabia que esse Francisco ia entrar e muito menos sabia que ele estava no 4,5. Então é assim, ó, 4,5 não tinha esse conhecimento aqui. Então para você ver como que vocês estão sendo enrolados. Quanta mentira vocês estão ouvindo? E o pior, por quanto tempo? É assim, ó, não vai levar ninguém à iluminação desse jeito que tá. Não vai, a gente precisa tomar uma coragem, pessoal. Rapaz, 280 pessoas da Provida assistindo a áudio. Precisa tomar coragem e tomar uma decisão. Tem que pegar e falar assim, chega de mentira. Tem que sair fora e pegar e falar assim, ó, eu estou indo embora. Não estou indo embora porque está errado. Estou indo embora porque estou sendo enrolado. Isso aqui ninguém me explicou até hoje. Com esta lógica, com esta razão. E de novo, eu estou dando a minha cara a tapa aqui para qualquer um entrar e contestar o que eu estou falando. Eu estou aqui. Se eu estiver falando alguma bobagem, se eu estiver falando alguma asneira, se tiver alguma coisa errada, eu estou aqui para falar. Se alguém provar para mim que eu estou errado, eu estou aqui para aceitar. Não tem problema nenhum com isso. Estou aqui. Só que precisa falar, né? Porque quem não fala é mudo. Então é assim, ó. E aí eu sugiro esse pessoal da Provida que está nos assistindo assistir a aula do silêncio. Que para nós silêncio nada mais é que omissão. Omissão do eu. Porque se você não tem capacidade e condições mentais para poder articular uma forma de pensamento para explicar o que você pensa, isso para nós é covardia. Então assim, desculpa, silêncio para nós é covardia, não é respeito. É outra coisa. Respeito é falar para a pessoa que ela está errada ou que ela está incorreta. Como que é, Ana? Você pensa assim também? Oi? Você pensa igual a eu? Penso. Então, respeito para mim é utilizar educação. É poder expressar. Tem que chegar e tem que falar. Olha, você tá, né? Enfim, isso é respeito. É uma forma educada de falar. Agora, ficar usando o recurso que faltou só um pouquinho, que você não está preparado para te deixar para trás, e depois você leva 20, 30 anos para não aprender o básico, porque isso aqui para nós é básico. Entendeu? Isso daqui para nós é básico. Aqui nós explicamos, inclusive, buraco negro. O porquê que existe buraco negro. Então, tá aí.
Pessoal, dúvidas, porque hoje a gente vai seguir com o pranayama. Ah, outra coisa, exercício do pranayama são 13 respirações, não são 7. São 13 também. Então é assim, ó, são 13. Entendeu? Uau! Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado, pessoal do Skype. Aldo, obrigado pela tua predisposição em estar nos acompanhando. Pessoal da live, muito obrigado. Considerando que ninguém está perguntando, estou entendendo que todo mundo entendeu. Então, para mim, está ótimo. Porque amanhã a gente tem outra aula de novo às 8 horas da noite aqui. Tá bom? Francisco, alguma dúvida? Ana, sugiro pegar essa aula e escutar ela mais umas 2, 3, 4, 5 e assim vai. Tá? Eu vou fazer isso. Tá bom? Tá. Até pedir quem tirou a foto. Se alguém tirou a foto do que você pôs na lousa, eu vou aceitar uma cópia. Porque na sua live fica um pouco longe também, né? Então, mas é esse o propósito. Eu vou assistir novamente e vou olhar a foto. Então, o propósito é esse. O propósito não é entregar tudo de graça, né? Porque assim, ó, se amanhã ou depois esses 280 aqui que moram em todos esses lugares que eu falar, se a Provida chamar, o cara larga tudo e vem para São Paulo. Tem tempo, ele não dá, ele tem Covid. Então é assim, meu amigo, você quer entender direito, você vai ter que vir aqui. Foto eu não vou mandar, não. Vai ter que vir aqui. Porque assim, você teve. É verdade, não estou falando você. Esse pessoal todo. Esse pessoal todo. É verdade, eu tenho vontade. Eu tenho vontade já de estar aí presente olhando o olho, né? Ana, eu não estou falando de você. Eu estou falando assim, ó. Se amanhã depois o cara que mora lá em Araçatuba, ele for chamado, ele vai gastar o dinheiro que ele não tem para vir para cá. Então por que ele não faz isso? Ah, chega, sabe? É assim, ó. Eu estou pensando também em começar a colocar senha. Eu não vou abrir mais para todo mundo, porque está muito fácil. Isso aqui, ó, o cara fica 30, 40, 50 anos na Provida, paga uns 50 mil reais lá que ele gasta e aqui ele está tendo de graça, entendeu? E ele não dá valor para isso. Então é assim, estou pensando em criar um grupo separado só com senha. Você vai ter áudio? Vai ter áudio. Mas é assim, não vai ser aberto para todo mundo não. O pessoal precisa começar a criar vergonha na cara. Que é assim, ó, precisa começar a existir. Se reconhecer o que está errado, se reconhecer o que está tudo, que foi enganado, está na hora de tomar uma decisão. Né? Ficar nesse chove no molha. Eu não gosto disso aí. Mas deixa pra lá. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Fique em paz.